Eu Eita! adoro Game of Thrones. Ah, Eu acho que o problema foi o criador da obra ter ido embora e no final fizeram aquela porcaria. eu acho que o problema foi pressa. Os caras eles tinham fechado com a Disney pra fazer Star Wars, os showrunners, porque tava hypado. Aí o que aconteceu? Eles estavam correndo pra terminar logo Game of Thrones e entregar o bagulho. No que eles entregaram, todo mundo criticou, final não foi bacana pra maioria das pessoas, e aí eles não conseguiram nem fechar com a Disney, nem com volta pra HBO. Se fuderam. Foi isso que aconteceu. Shiva Kim, quero ver você mandando esse sub gostoso, Galera, a bora. espera acabou. Finalmente a gente vai poder conversar abertamente sobre House of the Dragon. Então, vem comigo, Bora. tem análise no capricho, nos detalhes importantes. Quero. Os mais importantes dos personagens. E como é que essa história se apresentou também. E Achei interessante, gostei do primeiro episódio, tá? ela se conectou com Game of Thrones. E se conectou. E vi uma crítica que é verdadeira. Eu vi essa crítica no como é o nome? No Nerd Bunker podcast. Cara, e é verdade, assim, depois que eu vi, eu concordei. Existe as famosas cenas de seixo da HBO, que toda série tem, uma série adulta, né? Tem ali a classificação indicativa. Mas, cara, essas daqui foram muito bem pensadas porque não foi gratuito. E é disso que eu gosto, quando não é gratuito o rolê. É pra mostrar o quanto o personagem, naquele ambiente, ele não tá gostando. Tipo, ele não quer tá ali. Ele, tipo, foca mais na expressão do personagem que tá naquela situação do que na situação em si que ele tá. E isso, cara, a direção tá muito boa. E pelo que eu vi, a direção é do episódio da Batalha dos Bastardos. É o mesmo diretor. E todo mundo sabe que é um dos episódios mais aclamados da série, né? Então, o diretor é pica. Tô bem. Bora lá que tá imperdível. Vamos lá. Ó, eu já passei muito perrengue na vida. Humiliation mesmo, ok? Tem coisa mais humilhante que você tá na calçada e passar um carro te dando aquele banho no dia de chuva? Porra, fala a verdade. É Ou sair foda. correndo atrás de um ônibus, você perdeu, gritando, porra, para aí, motor! Né? Mas tem coisa pior que isso. Pior que isso é fazer uma compra na internet e ler cartão Olha! recusado. Rapaz, dói. Ó o merchan. Essa dói pra caramba. Olha o merchan da Avenue aqui, ó. Avenue, pra você que não sabe, é uma forma de investir internacionalmente. Link na descrição. Um link pra você abrir sua conta também e já descolar o teu. Chega de perrengue, hein? Vem nessa Peter aqui, House of the Dragon. Verifica lá o link da descrição dele, pra Tá quem maneiro, quiser. hein? House of the Dragon começou e todo mundo já esperava, né? Tipo, voos de dragões, aquelas coisas de CGI maravilhoso, cenas picantes, mortes, aquelas traições que a gente viu. em Game of Eita, Thrones. primeiro de hoje, hein? Fer157, obrigado pelo sub, Fer. Valeu, primeiro, hein? Primeiro, bora. Mas o mais surpreendente é que o episódio de estreia entregou ainda mais do que tudo isso que a gente estava esperando. Porque hoje em dia a gente anda meio desconfiado que as produções estão prometendo pra gente. Mas dessa vez House of the Dragon, porra, caprichou demais. Teve conexões profundas com Game of Thrones. Mais importante que você imagina, inclusive. Teve também a apresentação do contexto sem enrolação, foi direto. E ainda muita entrega de quem realmente são alguns personagens. Então vem comigo que a gente vai conversar de tudo, das coisas mais importantes desse episódio e Olá. o significado de tudo, ok? Que? Então eu preciso muito. Que isso, meu irmão? 10 gift subs. Ai, papai. Ó, o Milton ganhou, o Rafa ganhou, Shivakin ganhou, Shivakin. Ó, eu quero ver você renovando depois aqui, hein, Shivakin. Ganhou um agora, depois tem que renovar, hein. Ó, o Victor ganhou, o Janilson ganhou, o GS Duarte, sim, sou cosmopolitano. O Isaac, ó, o 28 Vigo aí. Ganhou também, ó, o Lucas também. Que você dê um like nesse vídeo e comente aqui embaixo. Obrigado Bota a aí, sua tamo opinião pra junto. fora, o que você Valeu, acha da valeu, série, valeu, por que isso é valeu. importante? Obrigado pelo Porque apoio. a gente vai começar a analisar. Cada episódio vai ter análise, a gente vai fazer umas teorias, vamos fazer conexões com o universo de Game of Thrones, porque eu amo demais. E você fazendo isso, você vai avisar o Inert que você quer esse tipo de conteúdo no teu YouTube, ou seja, conteúdo que envolva também Game of Thrones. Então eu preciso muito, dá um like, capricha nesse like aí. Se preferir, se puder, se inscreve também no canal, pode ajudar demais. Obrigado por isso. A gente vai começar com o pé direito, fazendo análise toda semana de Game of Thrones. Peter, eu não sou inscrito só porque às vezes tem uns spoilerzinhos da thumb, mas eu sempre estou aqui selecionando vídeos e assistindo e é o que importa. House of the Dragon. Vamos lá, galera. Bom, pra começar, uma diferença grande que eu notei
desde o comecinho, a abertura. Game of Thrones tinha aquela abertura imensa, né? Casca grossa pra caramba, com aquela trilha épica, né? Que fazia a gente até entrar no clima da série de poder do comecinho, desde o início. Agora em House of the Dragon, a abertura foi infinitamente mais sutil. Claro, o brasão dos dragões é legal, tá? Não tô falando mal, não. E eu entendo também que agora são outros tempos, a maioria acompanha pelo O Silva não lembra de mim, você tá aqui desde sempre aqui. streaming. Mas E hoje em trocou o dia nome? muita gente Você trocou o pula a nome? abertura das séries mesmo. A gente sabe disso. Só que eu tava esperando que fosse manter esse padrão pra House of the Dragon. Mas eles optaram por uma abertura muito mais simples e enxuta. Pelo menos nesse episódio 1. É. Não é que eu não gostei, ok, galera? Só que eu não tava esperando isso. Inclusive, antes de gravar esse episódio, É verdade. eu li que Não? vão fazer sim. Vai ter Então a eu sou burro, introdução foi mal. no próximo episódio, a partir do próximo episódio. Eles só optaram por tirar Manda sub, gente. nesse primeiro episódio. Eu não tenho certeza disso, mas enfim, já fica avisado que talvez no próximo a gente já tenha aquela abertura clássica de Game of Thrones, né, no estilo House of the Dragon. Mas já vai comentando o que você achou disso, né? Você tem que ficar simples assim mesmo, ou tipo, mandar brasa na história logo, sabe? Ou você sente falta da vinheta grande, talvez, né, elaborada e tal. Não precisa ser grande, eu acho que uns 40 segundos aí, mas é legalzinho, uma introdução bonita e tal. Tan, taran, taran, tan. Pra entrar no E o legal da outra temporada é que a vinheta mudava, né? Dependendo do que acontecia no mapa de Westeros, mudava ali uma torre, quebrava, e a torre quebrava. Isso era bem criativo, sabe? Porque você sentia vontade de assistir a abertura porque mudava, as coisas se alteravam, isso era legal. tempo. Mas vamos logo pra história que é o que Ganhou, interessa pra ganhou. gente. O episódio Exatamente, começou 28 com a ganhou. narração da Rhaenyra Sabe? adulta, dando um contexto bem bacana pra situar a galera em que ponto da dinastia Targaryen a história ia começar. E tudo começa 100 anos depois do início da dinastia Targaryen, que nessa época já tinha a posse de 10 dragões adultos. E essa informação serve para reforçar que a casa Targaryen estava no auge de poder. Ou seja, é praticamente impossível alguém conseguir encarar e ter sucesso enfrentando um reinado que tem 10 dragões. Ou seja, pô, assim, em Game of Thrones, quem tinha 3 dragões já praticamente liderava o mundo inteiro, né? Imagina agora um reinado com 10 dragões de posse. A força de A mina combate falando da casa Dracarys. dragão é imensa. E foi exatamente nesse Gostei da atuação dela, preferi ela atuando do que a Daenerys, a atriz que faz a Daenerys. contexto que o rei Que é isso? Fer tá perdendo as estribeiras aí, ó. Puxa saquismo do chat. Obrigado pelos 5 gift subs, tamo junto. ele precisou decidir Obrigado a de sucessão coração. pro trono, já que os 2 filhos dele haviam morrido. Daí o rei convocou o grande conselho para decidir quem ia ser o herdeiro do trono. Isso porque o rei Sim. queria evitar uma guerra pela sucessão, já que ele não tinha mais herdeiros naturais. E ele sabia que a casa Targaryen era tão poderosa que só um Targaryen poderia destruir ela mesma. Ou seja, Sim. não tem como uma outra casa ir contra a casa Targaryen. Somente um Targaryen pode ir contra a Targaryen. Então, para evitar uma autodestruição, ele jogou a escolha na mão dos lords para não ter confusão. Os candidatos eram a irmã dele, a Raina, e o primo dele, o Viserys. E para e pensa, essa disputa já dá bem o contexto do que vinha a ser o centro desse episódio. Exatamente isso. Que é o quê? Que é o desafio para as mulheres ascenderem ao trono, para elas chegarem ao trono. A escolha do rei Viserys foi, tipo, bem cômodo, bem convencional, digamos assim. Por quê? Porque o conselho optou por um homem um pouquinho mais distante da linha sucessória, no lugar de uma mulher que poderia ser a herdeira direta. Esse também vai ser o dilema do próprio rei Viserys mais pro final desse episódio, quando ele nomeia a filha Sim. dele, a Rhaenyra, como herdeira dele no lugar do irmão, o príncipe Daemon. Então essa introdução já mostra o quão grave é nomear uma rainha, mesmo que ela seja herdeira direta. Isso não é usual, não é comum, né, para aquele reino. Cara, a produção, o detalhe das roupas tá incrível. Mano, a fotografia, a produção, tá foda. Olha isso. Aquela situação ali. Por isso que do jeito que o episódio começou e como ele terminou, já mostra que a narrativa foi muito bem amarrada. Já começou a construir pra gente o que viria a ser esse episódio, talvez até a série inteira. E falando na Rhaenyra, a narração no início do episódio foi da personagem já adulta. Mas a partir desse contexto que eu tô falando pra vocês, a história toda deu um salto e ficou o tempo todo na juventude dela. Isso serve também pra gente entender a construção dessa personagem. Tudo que aconteceu ajudou a mostrar a personalidade dela. E os acontecimentos que vieram ali serviram para forjar, para moldar quem ela vai se tornar no futuro. A gente vê algumas coisas importantes na trajetória da Rhaenyra nesse episódio. Tem o apego que ela tem com a mãe, tem a Nossa, vontade mano, a cena da mãe dela ficou absurdo, velho. que ela tem que ser uma guerreira, sabe, de voar com os dragões, servir a casa Targaryen em batalha e não como uma princesa, sabe, gerando descendentes e tal, ao contrário do que a mãe dela fez. E ao contrário do que se espera de uma princesa, principalmente, né? E também a amargura que ela tem por não ser o herdeiro homem que o pai dela tanto queria. E claro, esse episódio veio para presentear
os fãs de Game of Thrones. Isso foi bacana. Ele amarrou muita coisa, principalmente quando o Rei Viserys conta pra Rhaenyra sobre o grande inverno que chegaria, né? E a importância da manutenção dos Targaryen no poder. Isso fez uma conexão direta com Game of Thrones. Também, claro, teve a citação da história saltar para 172 anos antes do nascimento da Daenerys. Outra conexão com Game of Thrones também, né? E a nomeação da Rhaenyra como herdeira do trono aqui, nesse momento, né? Nesse passado da Casa Targaryen, dá um link gigantesco com a própria importância da Daenerys lá em Game of Thrones. Cara, mas eu sempre achei a atriz da Daenerys tão sem sal. Realmente uma trajetória. Então a narrativa desse episódio não ficou bem feita só dentro da série da Casa do Dragão em si, mas também costurou de forma perfeita, na minha opinião, com o Game of Thrones no sentido simbólico também. Pra mim não foi só uma questão de homenagear a série original, mas de costurar mesmo e até potencializar a importância das duas princesas, relacionando elas, inclusive a Rhaenyra no passado e a Daenerys no futuro. Eu falei pra vocês no meu review, inclusive, que eu vi House of the Dragon meio que como uma desculpa pros fãs, né, sobre aquele final de Game of Thrones. E, bom, pelo menos eu tô percebendo muito isso. Até agora, me parece muito com esses links, com esses fanservice, né, com essa conexão, eles estão querendo fazer isso. E falando em construção de personagem, que é uma coisa que Game of Thrones faz muito bem, né? A série Game of Thrones faz muito bem. A gente também tem muito foco no Daemon. A série tratou de desenhar muito bem a ambição gigantesca que ele tem, né? A petulância dele. Até a própria tirania dele. Isso ficou muito explícito com as decisões dele na Guarda da Noite. Também o massacre que ele comandou na cidade, o desenho nítido do líder tirano, o líder impiedoso que ele é. Tem também muito Gostei desse ator. Não gostei do rei, mas já que o rei é pra parecer um bundão, aí combinou. Mas dá vontade de dar um soquinho no queixo do rei toda vez que ele aparece, tá ligado? Esse ator aqui, ele ficou interessante no papel. Impiedoso que ele é. Tem também muito jogo de poder. Ele se mostrou muito seguro como herdeiro imediato do rei. Tanto que ele sentou no trono quando ele foi ver a Rhaenyra lá no começo do episódio. Só que, por outro lado, intimamente, apesar dele agir sempre... Cara, mas esses dois, ele quando... Mano, quando teve esse cara aqui dando presentinho pra Rhaenyra ali, eu falei, meu Deus, Cersei e Jaime Lannister parte 2, vai rolar do nada, tá ligado? Os familiares, meu Deus. Sempre com essa segurança, no fundo ele temia o tempo todo que ameaçasse o lugar dele. Isso apareceu nas duas cenas do bordel, com ele preocupado, frustrado, mas é interessante. Enfim. Essa cena aqui que eu achei interessante, porque mostrou que ele tava, tipo, não é o lugar pelo lugar em si, mas o sentimento que ele tava, sabe? Ele não tava pensando em nada daquilo, ele tava quebrado. Sim, dá pra perceber isso. Então ele tinha sempre essa dualidade, né? Em público ele era implacável, mas na intimidade ele tinha esse medo, essa preocupação. Você notou isso? E além disso, outros personagens foram apresentados ali, né, com menos evidência, lógico, mas já deu para entender boa parte da personalidade e da construção desses personagens. Primeiro, a Alicent, né, principalmente orbitando a Rhaenyra. Enquanto elas são jovens ali, quando elas estão jovens, elas são muito amigas, né? Isso é fundamental para o futuro da história. Até o próprio trailer acabou mostrando as duas na mesa juntas, né? Quando elas eram jovens lá e depois o mesmo Boa tarde, Bruno. Com as duas Manda adultas afastadas na mesa. Ou seja, é uma coisa simbólica para mostrar pra gente essa distância que elas ficaram. Isso é um baita spoiler do que vem por aí. Porra, vem embate, vem mágoa, inveja, vem muita coisa entre as duas, coisa ruim. E o Rei Viserys é outro que também teve os momentos dele de construção, né? E o que eu poderia citar de principal aqui nesse episódio são duas coisas. Primeiro, o quanto ele era obcecado pela questão da sucessão. Isso começa muito nítido com ele dizendo que sonhou com um filho homem, né? Não, e ele também eu não vou dar muitos spoilers aqui. Dia dele em fazer o torneio em comemoração ao filho, que nem tinha nascido ainda. E também na decisão que ele tomou em sacrificar. Ah, já tem. Pronto. Então já tem spoiler. É isso mesmo. Ele decide sacrificar a própria esposa pra pegar o bebê de uma forma bizarra, cara. Sacrificar a esposa pra tentar salvar o filho. Aliás, na cena da pira funerária, um detalhe muito bom é que o ator ficou simplesmente arrasado ali. Ele não teve nenhuma fala nessa cena. Mas a expressão dele, galera, foi sensacional. E foi importantíssima pro personagem. Porque ali ele perdeu tudo. Eu curti demais. E olha que ficou só no detalhe isso, tá? Mas realmente passou muita coisa só naquele detalhe. É aquela coisa, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Outra coisa também que começou a desenhar as características do Rei Viserys é que ele parece um pouco covarde quando se trata em defender outros membros da família dele. O Daemon, né? Sim, o irmão pra caralho, covarde pra cacete. E ele sempre passava pano. Teve também a cena do torneio que o cavaleiro chamou a prima dele pelo título de A Rainha que Nunca Foi. E o conselheiro deu até uma cutucada, demonstrando que isso era desrespeitoso, ele deixou até por menos. E isso sempre aparece sempre que o pequeno conselho se reuniu. Ele sempre se esquivava das decisões mais sérias.
Ele só Total. tomou uma atitude drástica com o Daemon Quando ele com a história soube do que ele foi filho. comemorar depois da morte do filho dele. Isso já dá uma boa pincelada sobre a personalidade dele, né? E de um modo geral, eu diria que a série não economizou nada, nem um pouquinho nas cenas explícitas e chocantes, que apareceu tanto na Casa dos Prazeres, quanto no parto da rainha, né? No massacre da Guarda da Noite. Então, a série já deu uma carteirada pra gente aí, pra todo mundo, dizendo que tá na vibe de Game of Thrones e que não vai aliviar. Pelo menos essa é a promessa. Mas Presta atenção, galera. muito triste uma parte dessa série quando eles falam assim, ó, é o seguinte, tem um rolê aqui que a gente precisa estar no comando. Se chama, tem uma profecia aí que fala que vai existir uma longa noite, né? E aí, velho, quando isso daqui tiver, nós teremos que ser as luzes nas trevas. Os nossos dragões terão que iluminar o povo de Westeros para conseguir passar por isso e tal. Aí, o problema disso é que você já sabe como foi a longa noite, tá ligado? E é uma merda, tipo, durou literalmente uma noite, não foi nem tão longa, tá? Foi só uma noite mesmo. Tava tão noite que a gente não conseguia ver nada quando passou isso daí, porque tava escuro pra caralho o episódio, né? Isso daí é erro da fotografia e não de ser à noite, né? Até porque, se a gente for ver, por exemplo, Mad Max, quando tá à noite, a gente consegue ver tudo o que acontece. Mas, cara, horrível, assim. Então, sempre quando eles falam das profecias que a gente já conhece, já aconteceu, a gente fala, porra, mano, refaz o final de Game of Thrones, por favor, velho. É foda. Eu vou falar pra vocês. Eu fui um crítico severo do final de Game Sim, of Thrones. eu também. Até tem minha tese do porquê aconteceu isso, né? Porque o autor saiu fora, entregaram pros roteiristas e saiu aquela porcaria. Aí na última temporada não... Cara, você vê que quando não tiveram livro pra ter embasamento pras coisas, ficou uma merda. Só quando tinha livro era bom. quiseram fazer fanservice onde tinha que ter, então ficou uma coisa muito louca. Mas essa série tá começando... Cara, mas essa fotografia dessa série é muito boa, velho. Olha que a cor, tá ligado? Muito foda. muito bem, tá começando muito bacana, tá se conectando com a parte boa, com a essência de Game of Thrones. Minha nota, 10. Minha nota pra esse início de temporada, pro que tá prometendo essa série, é 10. Eu tô muito, muito feliz com o que eu vi. Tô muito também. hypado, eu quero muito saber o que, Eu que também. vocês acharam. Vocês muito estão feliz. tão hypados com o conteúdo? Vocês estavam, tipo, esperando menos? Olha aí. É muito bom tá esperando nada, porque eu me surpreendi positivamente, viu? Eu novamente tô ganhando. Minha baixa expectativa em tudo que eu falo e reclamo sempre me joga pra cima, tá ligado? Por causa do final? Joga ou de The repente Mortal você- Assistant, final, tal. vai acontecer com você curtiu o Lanzinho plot essa twist? semana. Quais Vai são os rolar. apostas pro episódio 2? Já vai comentando aqui embaixo, quero Michel. muito saber. Comenta, capricha no comentário. Quanto mais comentários, Tinha mais livro, YouTube vai o livro acaba com o Jon Snow morrendo. Então, final da sexta, final da quinta, alguma coisa assim. saber que você tá interessado nesse ambiente, nesse universo de Game of Thrones, né? No Não caso agora de existe House o of the Jon Dragon. Snow ressuscitando. Tamo junto, conto com o seu like, com a tua inscrição, tocando aqui. Galera, não importa o momento que eu tô, vou estar fazendo vídeo pra vocês. Olha aí. Tô viajando, tá na cara que eu tô viajando, não tô no meu celular. Gravando com o celular, gravando com o iPhone. Eu iPhone. tinha que falar com vocês. Assisti ontem no meu celular, de novo, esse episódio, pra poder comentar com mais detalhes pra vocês. Então tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Falou! Gostei vocês aí dos Sim Solo Lives. Nós somos 100k, hein? Tamo junto, quero ver, hein? E onde eu assisto a série é HBO, meu querido, HBO. Bora que bora.